Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 16 de junho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O Congresso se reúne hoje à noite para analisar vetos da presidente Dilma Rousseff. O veto ao projeto que impede a fusão de partidos políticos recém-criados promete acirrar o debate entre os parlamentares. A lei de fusão dos partidos é um dos primeiros projetos de reforma política aprovados pelo Congresso. Ela exige pelo menos 5 anos de existência para permitir a união de siglas. Além disso, pelo texto aprovado pelo Legislativo, a fusão daria origem a um partido novo e os parlamentares teriam 30 dias para se unir à nova legenda sem correr o risco de perder o mandato. Foi exatamente por isso que a presidente Dilma Rousseff decidiu vetar parte do projeto. Na justificativa, ela explica que a distinção entre os conceitos de criação e de fusão garante a fidelidade partidária. Atualmente, o partido ou qualquer outro interessado pode pedir na Justiça a perda do cargo eletivo do político que, sem justificativa, mudar de agremiação no meio do mandato. Uma resolução do TSE disciplina a perda de cargo eletivo. Ela estabelece que políticos podem trocar de partido quando um partido é incorporado ou fundido, quando uma nova sigla é criada, quando o programa partidário sofre mudanças substanciais e quando há grave discriminação pessoal. Podem formular o pedido de perda de mandato o partido político interessado, o Ministério Público Eleitoral e alguém que reconheça ter direito legítimo ao cargo. O Congresso também deve analisar 7 alterações do Executivo ao texto do novo Código de Processo Civil, um veto total à lei que obrigava estados e municípios a fazerem campanhas educativas sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o corte na lei que permite que antigos servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima façam a opção pelo quadro de pessoal da União. Há também veto a 2 dispositivos da Lei Orçamentária de 2015. O Congresso deve analisar também vetos da presidente Dilma Rousseff a pontos da Lei Geral das Antenas. Entre eles, o artigo que atribui ao governo os investimentos para agilizar a ampliação de cobertura e capacidade de redes através da instalação e substituição de equipamentos. O repórter Paulo Acrísio explica como funciona a nova legislação. Antenas de mais ou antenas de menos. Qualquer usuário de telefonia celular e, sobretudo, de dados via internet móvel, sabe que a qualidade do serviço deixa muito a desejar. As empresas prestadoras condicionaram a melhoria da qualidade do sinal à agilidade na autorização de novas antenas, para que o número de torres possa ser ampliado. O Brasil tem hoje aproximadamente 198 milhões de clientes que têm banda larga, seja fixa, seja móvel. A banda larga, móvel principalmente, ela consome muito dado. E o consumo de dados leva à necessidade de mais infraestrutura de antenas e de fibra ótica ligando essas antenas. A nova lei reduz a burocracia e vale para todo o país. O prazo de autorização de antenas nos municípios cai para 60 dias. Ela também define regras para o compartilhamento da infraestrutura e a redução do impacto ambiental. Nas vias e rodovias públicas não serão cobradas taxas sobre a instalação dos cabos de fibra ótica. Esse é o objeto central do projeto, é facilitar a instalação, a construção de redes de infraestrutura para promover a banda larga e o atendimento ao cidadão do Brasil. A derrubada de um veto exige a maioria absoluta em cada uma das casas. 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado. A reunião está marcada para as 7 da noite e ocorre no plenário da Câmara. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, vem esta manhã ao Senado para falar numa audiência conjunta de 2 comissões. A repórter Mariana Abreu tem as informações. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. O que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem feito para garantir que a economia brasileira cresça de forma sustentável? É um dos questionamentos que os senadores querem ver respondido durante a audiência pública com o ministro da pasta, o senador licenciado Armando Monteiro. Isso porque as ações do órgão têm impacto direto na política de ciência, tecnologia, inovação e competitividade. Entre as áreas de competência do Ministério estão, por exemplo, propriedade intelectual e transferência de tecnologia
tecnologia, políticas de comércio exterior e aplicação de mecanismos de defesa comercial. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, Cristóvão Buarque, falou com a gente sobre a importância da inovação nas ações do Ministério e nos projetos financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A economia brasileira não tem futuro, nem nenhuma outra, se não passar pela consolidação de uma infraestrutura de inovação. Nós queremos saber o que é que o Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio está fazendo nesse sentido. Porque sem o Ministério da Indústria e Comércio, sem o Ministério do Desenvolvimento, as universidades não vão fazer, os empresários não vão fazer. O BNDES pertence ao Ministério. Nós queremos saber o que é que o BNDES, que investe centenas de bilhões de reais, o que é que está fazendo pela inovação? Quantas patentes surgiram graças ao financiamento feito pelo BNDES? A reunião da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle desta manhã será dividida em duas partes. Na primeira, os senadores avaliam a indicação de Ney Maranhão para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional das Águas. Em seguida, haverá reunião deliberativa com 10 itens na pauta. Um dos projetos em pauta trata do domínio e do uso das águas em depósito resultante de obras feitas pela União. De acordo com a Constituição, as águas superficiais e subterrâneas são bens dos estados. Mas existe uma ressalva para os reservatórios construídos pela União. A água, nessas situações, passa a ser um bem da União. O projeto regulamenta o uso dessas águas, proibindo o comprometimento hídrico nos estados e estimulando a construção de novos reservatórios pela União. Outro projeto em análise estabelece medidas de desoneração tributária das atividades relacionadas com a logística reversa. Prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a logística reversa é a devolução para o setor empresarial dos resíduos decorrentes da comercialização e do uso dos produtos. O custo de sua implementação deve ser dividido entre os comerciantes, o Estado e a sociedade civil. Também na pauta, um projeto que concede isenção de IPI para a fabricação de automóveis elétricos ou híbridos a etanol. A isenção deverá ser mantida por 10 anos. O projeto também isenta do imposto de importação as peças necessárias para a montagem desse tipo de automóvel no Brasil, desde que não possuam similares nacionais. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para esta terça-feira. A Comissão de Educação tem na pauta projeto que cria o programa de Bolsa de Permanência Universitária. Pelo texto, o bolsista receberia uma renda de um salário mínimo e, em contrapartida, prestaria serviço à União como estagiário, com carga horária de 20 horas semanais. A Comissão de Relações Exteriores sabatina 2 diplomatas, Marcos Leal Raposo Lopes, para a Embaixada do Brasil no Peru, e Carlos Antônio da Rocha Paranhos, para representar o Brasil na Dinamarca e Lituânia. A reunião é interativa. Perguntas e comentários podem ser encaminhados para o portal senado.leg.br/audiência interativa ou para o telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Mais de 70% das vítimas de homicídios no país em 2012 eram jovens e negros. Os números foram apresentados durante a audiência pública na CPI, que investiga o assassinato de jovens no país. A CPI ouviu representantes do governo federal. A Secretaria de Direitos Humanos trouxe números sobre jovens agressores. O Brasil tem quase 24 mil deles cumprindo medidas de restrição de liberdade. A maior parte por roubo, tráfico de drogas e homicídio. 57% dos sentenciados têm entre 16 e 17 anos. Ainda assim, o governo é contra a redução da maioridade penal. Uma redução da idade penal para 16 anos significa, no espaço de tempo de 2 anos de uma lei que possa considerar isso, de colocarmos 80% dos meninos que estão hoje dentro do sistema socioeducativo num outro sistema, seja o prisional ou algum outro sistema que se queira criar. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial trouxe informações sobre as vítimas. Dos 56 mil brasileiros assassinados em 2012, mais de 70% eram jovens e negros. O racismo é o principal determinante da morte dos jovens no Brasil.
Esses dados evidenciam isso. A violência no Brasil, ela é um problema multicausal, mas o racismo é o determinante principal da ocorrência dessas mortes e precisa ser identificado e tratado com a complexidade e a gravidade que exige. O representante da Secretaria Nacional da Juventude fala em extermínio. Para cada 4 jovens assassinados no Brasil, 3 são negros. Não há como nós não falarmos que existe um genocídio implementado, uma tentativa de invisibilizar um povo que desde a fundação desse país, desde a colonização dessas terras, é descriminalizado, é excluído socialmente. E aqui tem uma estigmatização muito forte, porque o jovem negro que mora na periferia, às vezes ele é autuado como traficante. Às vezes um jovem de classe média alta em outra região mais rica das cidades é tratado de uma outra forma. O jovem negro pobre de periferia, ele está nas duas pontas da violência. Na violência como agente do Estado, que comete a violência e que é vítima dela, e a violência da população negra, do jovem negro na sua área, no seu habitat natural, nos bairros onde mora, nos bairros, portanto, mais pobres. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.